Olá, povo de Deus, Deus abençoe. Vamos a mais um culto no lar? Vamos falar com Deus, gente? Feche os seus olhos, é momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença. O Senhor, meu Pai, habita no alto e no santo lugar, mas o Senhor também habita no meio do aflito, do necessitado, daquele, meu Deus, que precisa de ajuda e te pede ajuda. Meu Deus, nós entramos na Tua presença com centenas de pessoas que nesse momento oram comigo, meu Pai, porque reconhece a Tua soberania, reconhece a Tua grandeza e reconhecem que precisam de Ti. Pessoas, meu Pai, que nesse momento estão no seu quarto, na sala, reunido com a família, com seu foninho no ouvido, participando desse culto, meu Pai. Pessoas que precisam da Tua presença, pessoas que nesse momento pedem: Senhor, me ajuda. Pessoas que nesse momento dizem assim: meu Deus, eu preciso do Senhor. Como uma criança, ela precisa da mãe, do leite materno. Eu preciso de Ti. Pessoas que nesse momento, meu Pai, de joelhos, talvez de joelhos, oram comigo e suplica a Sua misericórdia, suplica a Sua compaixão. Ó poderoso Deus, venha nesse momento, Senhor, de encontro a cada pessoa que participa desse culto no lar comigo, independente de quem seja, de quem é. Mas se deseja o Senhor, toca nessas pessoas, meu Pai. Pessoas que há dias não vêm à igreja, talvez com medo, trancafiados dentro de casa, em pânico. Eu não sei. Eu sei, meu Pai, que eu oro por todas as pessoas que oram comigo e te pedem ajuda. E eu te peço, meu Pai, abençoa. Tira o medo, tira o pânico, tira o desespero, tira a aflição e venha com a paz. O Teu Espírito nos dá a paz, nos dá a segurança, meu Deus. Então venha, toca nessa mulher, toca nesse homem, toca nessa criança, esse jovem que ora comigo, meu Pai, que faz desse momento o seu momento com Deus. Abençoa eles, meu Pai. E hoje, domingo de ressurreição, que o Senhor possa ressuscitar a fé, ressuscitar a saúde, a família, o casamento, a vida financeira. Ressuscita, meu Pai, essa pessoa que tem vivido dias de angústia, de tormento, de sofrimento, ou às vezes não é dias, é anos de aflição. Toca nessas pessoas, meu Pai, e as abençoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que essa reunião, esse culto não termine sem a manifestação do Teu poder em favor de cada um. E todos os que creem digam que assim seja e digam graças a Deus. Graças a Deus. Amém, pessoal? Eu queria que você nesse momento tivesse a certeza absoluta de que Deus ouviu a sua oração. Você sabe que a Bíblia diz que quando a gente fosse se aproximar de Deus, deveríamos nos aproximar com a certeza, plena convicção de fé. Então, quando você ora e você duvida, então a oração ela não sobe. Tem que ter certeza, mesmo não havendo méritos em nós temos que ter certeza que por méritos do nome de Jesus a oração subiu. Tá certo, pessoal? Senta aí um minutinho, por gentileza. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. A palavra de hoje, pessoal, está lá no livro de João, capítulo 21.
Depois que Jesus ele ressuscitou, ele apareceu algumas vezes, né? Ele apareceu a Maria Madalena, ele foi aparecendo, e uma das aparições de Jesus, depois de ter ressuscitado, está lá em João capítulo 21, e eu queria que você prestasse atenção nessa mensagem. Diz assim, Jesus aparece a 7 discípulos. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Você sabe, pessoal, que Jesus encontrou Pedro, né, numa situação semelhante a essa. Pedro tinha pescado a noite inteira e não tinha pego nada. Então Jesus, entrando no barco e indo pescar com Pedro, falou para Pedro assim: olha, pega a rede e lança ela do lado direito. E você sabe da história, né? A pesca maravilhosa aconteceu. Eles pescaram tanto peixe que tiveram que dar sinais, o sinal lá para os pescadores na orla da praia, para que viessem até eles com seus barcos, para também enchê-los de peixe. O interessante é que essa pesca maravilhosa aconteceu antes da morte de Jesus. Então quer dizer, Jesus já tinha ensinado para Pedro lançar a rede do lado direito. Depois que Jesus morreu e ficou algum tempo sem aparecer, os discípulos estavam na mesma situação de que quando Jesus encontrou eles naquela época de Pedro, quer dizer, sem peixes e sem nada para comer. Por que Pedro não foi lá e lançou a rede do lado direito e pescou? Ele já não tinha aprendido isso? Jesus já tinha ensinado ele a lançar a rede do lado direito. Mas sabe por quê, pessoal? Que Pedro e alguns discípulos se encontraram de novo nesse problema aqui de falta de alimento? Porque isso acontece com muita gente. As pessoas, elas ouvem a palavra de Deus, elas ouvem e ouvem mais um pouquinho, e parece que entra aqui e sai aqui. Por quê? E qual é a prova disso, melhor dizendo? É que quando as pessoas elas passam por uma situação, elas se desesperam. A exemplo, por exemplo, que nós estamos falando e vivendo nessa pandemia, quantas pessoas nem na porta de casa saem? Quer dizer, o desespero, o medo, e são cristãos, pessoas que estão tomadas de pânico, e fora, quando passa por um problema, passa por uma situação, o medo, o desespero, enfim, toma conta das pessoas. E são cristãos, são pessoas que já ouviram falar de Jesus, já ouviram falar das promessas de Jesus, mas não conseguem lembrar dos ensinamentos de Jesus quando passam por momentos difíceis, ou também bons também. Não conseguem lembrar do que Jesus ensinou, do que Jesus falou. E o que faz isso? E por que isso acontece? É a falta do Espírito Santo, é a falta de comunhão com Deus. Porque quando a pessoa ela ora, ela jejua, não quer dizer que ela tem comunhão com Deus, não. As pessoas, toda religião ora, toda religião reza,
Toda religião apresenta suas ofertas, suas fidelidades, não é verdade? Mas ter um encontro com Deus é diferente. São aquelas pessoas que se lançam 100%. Essas pessoas, elas passam a ter uma verdadeira experiência com Deus. É a única coisa que pode me fazer vencer o medo é a minha verdadeira experiência com Deus. Então você veja, Jesus ensinou eles a lançar a rede do lado direito, mas quando eles precisaram, eles não lançaram a rede do lado direito. A mesma coisa aconteceu na ressurreição de Jesus. Quando Jesus ele ressuscitou, Maria foi até o túmulo, e chegando lá no túmulo, o que aconteceu? Ela não encontrou ele. O que ela fez? Ela se desesperou, saiu correndo, contou para Pedro, contou para João, e eles também se desesperaram, ficaram desesperados. Cadê o corpo de Jesus? Mas Jesus já tinha falado que ao terceiro dia ele ia ressuscitar, não é verdade? Por que eles se desesperaram? Porque eles esqueceram das palavras que Jesus tinha dito. Jesus sempre falou: olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Então, quando você que está me ouvindo ou me vendo, você busca a Deus de todo o seu coração e tem esse verdadeiro encontro com Deus, quando você passa por uma situação, você lembra das palavras de Jesus, você lembra das promessas de Jesus, e essas promessas te confortam, ela te tranquiliza mais, e você não perde o foco da salvação. Então você veja, Jesus no versículo 6 diz assim: olha, lançai a rede à direita do barco e achareis. Mesma direção que ele tinha dado para Pedro algum tempo atrás, é a mesma coisa, não muda nada. A palavra de Deus, ela não muda, ela é a mesma. Às vezes as pessoas não sabem o que fazer, não sabem como reagir, exatamente por isso. Não é porque Jesus não deu a direção, não é porque Jesus não ensinou, é porque elas não guardam aquilo que elas aprendem, elas não ouvem, ou ouvem, mas não escutam. Há uma diferença de ouvir e de escutar, não é verdade? Aí diz assim a Bíblia, olha, no versículo 7, aquele discípulo a quem Jesus amava, que era João, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Então olha só, pessoal, é muito importante que você dê o devido valor ao Espírito Santo. Você sabe que muitas pessoas, elas dão muito valor a muitas coisas, mas não dá o devido valor ao Espírito Santo. Você que, por exemplo, diz assim: olha, eu oro 3 vezes por dia. Se você ora 3 vezes por dia, 2 vezes por dia, 5 vezes por dia, quantas vezes você ora pedindo o Espírito Santo? Quantas vezes? Talvez quase nenhuma. Eu não posso só entrar na presença de Deus para pedir bênção para a família, cura, prosperidade e a minha comunhão com Deus. Na oração do Pai Nosso, Jesus disse lá, para que nós pudéssemos, ou que nós pedíssemos: venha a nós o quê? O teu reino. Como é que o reino de Deus vem sobre uma pessoa? Quem é que nos apresenta o reino de Deus? É o Espírito Santo. Quem ressuscitou Jesus dentre os mortos? O Espírito Santo. Quem nos apresenta
Deus o Espírito Santo. Então, se eu não der o devido valor ao Espírito Santo, eu vou ser como Pedro, né? Aqui Pedro ainda não tinha o Espírito Santo, aqui os discípulos não tinham o Espírito Santo, por isso Jesus falava e muitas das vezes entrava aqui, e saía aqui. Então, pessoal, tem que se dar esse devido valor ao Espírito Santo. É a coisa mais importante do mundo, é você ter o Espírito Santo. No Novo Testamento, ou melhor, no Antigo Testamento, era o tempo de Deus. Novo Testamento, o tempo de Jesus. Hoje nós vivemos o tempo do Espírito Santo. Quem não tiver comunhão com o Espírito Santo vai se perder, vai cair, vai se enfraquecer e vai perder a sua salvação, que é a coisa mais preciosa que uma pessoa pode ter. Tá bom? Então você veja, Jesus ensinou e eles esqueceram. Falta do Espírito de Deus. Por isso que eu quero que você ponha dentro de você, buscar o Espírito Santo é muito, muito, muito importante. É Ele que nos garante a salvação. A carta, quando você quer que ela chegue no endereço, ela tem que ter o selo. Não é isso? Se ela não tiver o selo, provavelmente ela vai ser extraviada. Quando a pessoa é selada com o Espírito Santo, ela consegue chegar no céu. O meu endereço que eu tenho que chegar é o céu. Se você quer chegar ao céu, você tem que dar a devida importância e valor ao Espírito Santo. Se já tem dado, dê ainda mais. Amém, pessoal? Eu queria que você curvasse a sua cabeça e orasse comigo em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, infelizmente no mundo inteiro, muitas pessoas não dão o devido valor ao Espírito Santo. Mas o Senhor aqui nessa manhã de domingo, o Senhor nos dá a direção. Talvez se a pessoa que está ouvindo de manhã, está ouvindo à tarde, ou agora, ou à noite, não importa o horário, mas nesse momento o Senhor nos dá a direção. O segredo é andar contigo, é ser amigo do Espírito Santo. Meu Pai querido e amado, Pedro já sabia, um dia o Senhor tinha ensinado a ele lançar a rede do lado direito, mas ele esqueceu. E quando o Senhor apareceu, lembrou ele, e ele também se lembrou, que era do lado direito que deveria se lançar a rede. Muitas pessoas, meu Deus, infelizmente, esquecem dos mandamentos da fé, esquecem dos conselhos que o Senhor dá, por falta do Espírito Santo. É Ele que nos orienta, é Ele que nos alerta, é Ele que nos dirige. Então, o Espírito Santo, venha sobre todos agora, meu Pai, e toca neles. Você que está me ouvindo e orando comigo, me vendo, eu quero que você fale com Ele. Espírito Santo, eu quero que o Senhor venha sobre mim. Fale com Deus aí agora, pessoal. Esse é o seu momento, você e Deus. Fale com Deus.
Eu preciso que o Senhor venha sobre mim. A cada dia mais eu me convenço de que o Senhor é a única porta. O Senhor representa Jesus aqui na terra. E sem o Senhor não tem salvação, não tem jeito. Fala para Ele: venha, meu Deus. Faça no meu coração a tua casa, o teu santuário, Senhor. E renova a minha força, renova a minha fé. Renova-me, Senhor, meu Deus. Nós te pedimos isso, Senhor, de todo o nosso coração. Venha sobre nós, venha nos possuir, venha nos envolver, meu Pai. Diga para Ele: Senhor, perdoa os meus pecados, meus erros, perdoa as minhas falhas, meu Pai. Livra-me de mim mesmo, meu maior inimigo sou eu mesmo. Eu sou meu maior inimigo. Então me livra de mim mesmo, Senhor, e me ajuda. Fala para Ele: Senhor, eu quero uma natureza diferente. Eu quero uma natureza totalmente diferente, uma natureza espiritual, uma natureza que venha te agradar e que venha trazer para a minha vida benefícios, bênçãos e não maldições. Ajuda-me, Senhor, meu Pai, e nos abençoa. Envia o Espírito Santo sobre nós. É a nossa oração sincera, é a nossa oração verdadeira, em nome de Jesus. Então agora, se você puder, levante as suas mãos para os céus, levante o seu rosto para os céus, e vamos adorar Ele através dessa canção. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Fala para Ele: sei também que me conheces, sei também que me conheces. Fala para Ele: se me assento, me levanto, se me assento, me levanto. Tu conheces meus pensamentos, Tu conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, quer deitado ou quer andando. Sabe todos os meus passos, sabe todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, ainda que haja em mim palavras, sei que tudo me conhece. Isso, fale para Ele: Senhor, eu sei que Tu me sondas. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Eu sei que Tu me sondas. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Deus, Tu me cercas em volta. Deus, Tu me cercas em volta. A Tua mão em mim repousa. Tua mão em mim repousa. Tal ciência grandiosa, não alcanço de tão alta, não alcanço de tão alta. Se eu subo até os céus, se eu subo até os céus, sei que ali também te encontro, sei que ali também te encontro. Se o abismo está em minha cama, se o abismo está em minha cama, sei que ali também me amas, sei que ali também me amas. Fala para Ele: Senhor, sei
Então agora, com as mãos no seu coração, receba o Espírito Santo se você crê. Receba paz, receba força, para que você não seja dominado pelo mundo, você não seja dominado pelas forças do mal, e que ainda essa semana você possa vir à igreja, fazer a sua oração, passar pelo altar, não é isso? Renovar a sua comunhão com Deus e não ser dominado pelo pânico. Receba o perdão de Deus. Talvez você está me ouvindo ou me vendo e você está pensando no suicídio. Receba a vida. Jesus te liberta desse pensamento, desse desejo maligno. Você que ia tirar a sua vida talvez hoje, projetando para essa semana acabar com a sua vida. Eu repreendo esse espírito do suicídio, de morte, e ordeno que ele largue você imediatamente, e a paz reine dentro de você. Sejam todos abençoados. Meu Pai, essa pessoa que tirou alguns minutos desse domingo, desse dia, para te buscar através desse culto no lar, abençoe ela, toque nela, e que ela seja renovada e fortalecida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu abençoo a todos os que estão acompanhando comigo esse culto, em nome de Jesus. E se você crer, diga que assim seja e diga graças a Deus. Amém, gente? Digam graças a Deus. Pessoal, Deus é contigo. Agora, é importante, muito importante, que você não esqueça dos seus ensinamentos. Um aluno, quando ele estuda a matéria para fazer uma prova, e chega no dia da prova e esquece a matéria, ele vai ser reprovado, não é verdade? Tudo que você está aprendendo é para você colocar em prática no seu dia a dia. Se no seu dia a dia você não lembra do que você tem aprendido na palavra de Deus, você vai ser reprovado, e não é pelos homens, é pelo próprio Deus. Então é importante que você dê o devido valor, a devida atenção à palavra de Deus e ao recebimento do Espírito Santo. Tá certo, pessoal? Essa semana, você que mora aqui na redondeza, nos bairros vizinhos, ou circunvizinhos, a igreja estará aberta, as portas abertas, esperando você passar pelo altar e vir fazer a sua oração. Tá bom? Deus abençoe e até uma próxima, em nome de Jesus.